Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 13, no gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotado anos difíceis de luta, voltava o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. É incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas assinalavam o meu caminho. Porém, agora, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Me identificava como vigoroso agricultor, em pleno campo, de mãos atadas e impossibilidade de atacar o serviço. Cercado de enfermos, não podia me aproximar como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo, mas minha posição ali era bastante humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados, mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo era irrealizável por constituir, a meu ver, a invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísia era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: por que não pedir socorro a Clarencio? Certamente o atenderá. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará em seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio, mas, iniciando as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia seguinte, muito cedo, procurei o local indicado. Porém, qual não foi minha surpresa vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstância. O delicado ministro do auxílio chegou até antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a nos chamar 2 a 2. Tal processo de audiência me impressionou. Porém, mais tarde, eu soube que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado também servissem a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou a minha vez. Entrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de preferência. O ministro nos recebeu cordial, nos deixando à vontade para discorrer. A companheira desconhecida começou: nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor dos meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos, mas sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo um olhar de fraternidade a ela, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso:
Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? E ela replicou aflita: desejava que me concedesse recursos para protegê-los nas esferas do globo. Então, né? Aqui nós vemos o ministro não julgando, mas mostrando a necessidade de crescimento pessoal, observando, né, que recursos não se recebe, se adquire através do esforço pessoal, através da nossa reforma interior. Primeiro, nós precisamos aprender, nos modificar, adquirir recursos para depois termos condições de auxiliar outra pessoa. E o benfeitor amorável disse: minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho nos é possível proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, se mantendo em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Então, né? O que ele está dizendo? Como é que a gente pode ajudar alguém se a gente ficar lá sentado na frente da televisão sem fazer nada? Simples, né? A interpelada respondeu hesitante: 304. E Clarencio, sorrindo, explicou: é de lamentar, porque há mais de 6 anos se hospeda aqui e até hoje deu à colônia apenas 304 horas de trabalho. Gente, fazendo uma conta simples, bem rapidinha, né? Em 6 anos, nós temos 72 meses. Ou seja, ela trabalhou mais ou menos 4 horas por mês. Isso é praticamente nada por dia. Tudo bem, a gente desconta o tempo de refazimento, né? Mas mesmo assim, convenhamos, 304 horas é muito pouco. E aí precisamos pensar, né? Porque nada é ao acaso. Se ele falou isso, nós precisamos pensar. Quantas horas de trabalho por dia nós dedicamos ao nosso crescimento pessoal? Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, lhe oferecia atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. E ela disse: mas aquilo por lá era serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Depois, a coloquei entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. E ela disse: pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. E o ministro esclareceu: reconhecendo suas dificuldades, a enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. E aí a pedinte rebelde disse: mas quem os tolerará senão os santos? Fiz o possível, mas aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. O benfeitor, sem se perturbar, disse: meus esforços não ficaram aí. Eu a coloquei nos gabinetes de investigação e pesquisa do Ministério do Esclarecimento e talvez enfadada, quer dizer, cansada, triste e desamparada, né? Com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. E ela disse impertinente: ali também não era impossível continuar. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Então,
vemos que Clarence ofereceu muitas opções. E em todas elas, ela encontrou obstáculos. E ela rejeitou um a um, porque eram difíceis, porque ela não era santa. Como diz, né? Deus não dá cruz maior que podemos carregar. Se ela teve essas oportunidades, é porque ela poderia realizar, né? Não podemos ficar sem fazer nada e esperar o tempo passar. Não podemos esperar estar prontos para começar a trabalhar. Ao contrário, nós precisamos começar a trabalhar para ficarmos prontos, para mudar de lição, para mudar de posto. E aí, né, o devotado e seguro orientador esclareceu: pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Então, precisamos entender que na ajuda, quem mais recebe é quem dá, assim como quem ensina é quem mais aprende. Né? Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Corrente de simpatia são espíritos a quem ajudamos e que endereçam a nós fluidos de agradecimento, energias de gratidão. Essas energias de gratidão vão nos dar força para continuarmos nos estudos, nos trabalhos. São trocas de energia. Quando entendemos que quanto mais ajudamos, mais somos ajudados, vai ser uma bênção, né? Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. Ou seja, nós precisamos ter um grupo de trabalho, cooperação, né? O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes executando as suas determinações representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Ou seja, precisamos da gratidão das pessoas, precisamos entender as determinações dos chefes, precisamos respeitar a hierarquia, construir, fazer com amor. Tudo o que fizer, faça bem feito. Coloque o seu coração no que você está fazendo. Não faça por fazer. Pode não ser o melhor aquilo que você fizer, mas é o seu melhor. E sabendo que devemos, e sabendo que demos, né, o nosso melhor, como dizemos, não há dinheiro que pague a nossa tranquilidade, a nossa sensação de dever cumprido. É isso que ele está falando, né? É fazer com amor, fazer o seu melhor, sempre. Fazer o seu melhor. Colocar o coração naquilo que você está fazendo. E aí ele continua: fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Ou seja, tudo o que fazemos é entre nós e Deus. Depois de pequena pausa, continuou:
Que fará na terra se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, se faz necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Novamente, né? Ele está nos dizendo que não fazemos nada sozinhos. Os que não cooperam não recebem cooperação. Lei de ação e reação, né? Dai e ser-vos-á dado, não é isso? E aí ele diz, isso é da lei eterna. Se a minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Né? Jesus falou o quê? O que tens? Né? Qual é o seu talento? O que você está fazendo com o seu talento? Se você não fez nada, né? Como é que você pode receber cooperação? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então, né? Mais uma vez, nós vemos aqui a pergunta que não quer calar. Que tens? Quando Jesus pergunta que tens, significa que existe a necessidade de alguma ajuda para o serviço da multiplicação. Lembrando que 0 multiplicado continua sendo 0, né? Precisamos meditar quanto é necessária a nossa cooperação, para que Deus nos felicite com seus dons de vida abundante. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que sua fome de paz e reconforto seja saciada. Mas a voz do Mestre continua perguntando: que tens? É preciso esforço próprio para que o Senhor faça o resto. A mãe inquieta se sentou enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro me olhou compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Me levantei hesitante para conversar. E aí nós vamos ver a conversa no próximo capítulo. Fiquem com Deus. Amo vocês.